E agora vamos chamar do Instituto Mulher que Contam, que vai abordar um assunto super importante que está em alta: uso campeão. Quais são os tipos de uso campeão e os requisitos para solicitar? É com vocês. Olá a todos do Tá na Rede, eu sou Patrícia Teles do Instituto Mulheres que Contam e estou aqui com essas duas advogadas e especialistas em uso campeão, Jaquimara e Camila Lopes. Camila, eu queria que você falasse para mim sobre o risco exclusivo que eu sou dona de uma propriedade, mas eu não tenho documentação. Eu corro algum risco a partir desse momento que eu não tenho documentação? Sim, você corre o risco, porque o que confere propriedade a um imóvel é o registro dele no seu nome no cartório de registro de imóveis. Se você tem um justo título, ou seja, um contrato, mas não fez a escritura desse imóvel, para isso, se você não tem mais o contato com o antigo proprietário para fazer essa transferência, uma das formas é a uso capião. A uso capião, ela é uma forma de se fazer a transferência dessa propriedade. Existem vários tipos de uso capião, porém a função principal dela, em regra, é conferir função social àquela propriedade. Então existe uma forma de colocar isso documentalmente, então é através do uso capião. É isso que você está me dizendo? Exato. Na uso capião você age nessa propriedade por um determinado período de tempo como se dono fosse. Isso vai conferir uma função social a ela e vai te dar o direito de requerer a uso capião. Lembrando que essa uso capião ela tem duas formas. Tem a forma ordinária, que é quando você tem um justo título, o contrato de compra e venda, e ela tem a forma extraordinária, que é quando você não tem o contrato de compra e venda, mas você mora neste lugar, ou você possui esse bem móvel por um determinado período de tempo, agindo assim como se dono fosse. Você paga um IPTU, você paga as contas desse imóvel, dessa propriedade. Outra observação é, a uso capião ela não é exclusivamente de bens imóveis. Ela pode ser também de bens móveis, um carro, um eletrodoméstico, isso também é passível de uso capião. Olha, que interessante. Então a gente tem tempo, tem documentos que podem tornar isso real e também existem as formas. Quais são os tipos, Jaquimara? Já que a Camila Lopes veio falando pra gente sobre os tipos que existem de uso capião, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, claro. Nós temos a uso capião especial urbana, especial rural e familiar. Cada uma delas tem as suas características específicas. A especial urbana é essa pessoa que requer esse uso capião, ele precisa estar morando nesse imóvel como se dele fosse, com animus domini, por mais de 5 anos. Esse imóvel não pode ter mais de 250 metros quadrados e ele também não pode possuir um outro imóvel registrado em seu nome, seja urbano ou rural. Esse imóvel ele tem que ser para moradia sua e de seus familiares. No rural também, da mesma forma, tem ali um limite territorial, no mínimo 5 anos, utilizando esse imóvel como dele fosse, e trazendo função social a essa propriedade. E o familiar é no caso ali do cônjuge, deixa o imóvel, abandona o imóvel e o cônjuge abandonado por mais de 2 anos nesse imóvel requer a sua parte que cabia ao outro cônjuge por forma de uma uso capião. Já que eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que eu acho que vários espectadores também têm essa dúvida. Vamos dizer, eu estou morando num imóvel de aluguel por um determinado tempo e as duas pessoas que eram donas daquele imóvel faleceu. E eles não possuem filhos, não têm entes nenhum para poder requerer esse imóvel. Eu, como locatária desse imóvel, devido a um tempo que eu já estou lá, como você falou, esses 2 anos, eu poderia pedir esse uso capião? Muito bom, ótima pergunta. Não, porque você entrou no imóvel sem possuir o animus domini. Você não tinha interesse de ser dono desse imóvel. Você entrou com um justo contrato, então você não tem condição de pleitear um uso capião. Olha, gente, que interessante. O uso capião, então, é uma forma de legalizar o seu imóvel
que está sem documentação. E assim você pode seguir o fluxo da vida, né? Passando para os herdeiros e sucessores. Para encerrar esse momento espetacular, Camila e Jaquimara, muito obrigada pelas informações que foram de grande valia, mas queria que vocês falassem o contato de vocês, a gente pode deixar aqui embaixo. Sim, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório pelas redes sociais abaixo. Isso aí. E até mais. Tem muita coisa vindo por aí. Vem com a gente. Beijo!